Bem-estar e movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-Estar e Movimento está no ar e hoje a gente vai falar sobre luta, sobre vários aspectos da luta. E para isso eu tenho um convidado que é um super campeão, você já deve ter visto ele no UFC lutando, Demian Maia. Super obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado você, Márcio, é um prazer estar aqui, falando de bem-estar, falando de saúde, falando de atividade física, que é a nossa vida, né? É a sua vida, é a minha vida desde 12 anos de idade. Eu entrei numa academia e nunca mais saí. Então, é um tema que eu gosto muito e passar isso também para o público que não é atleta profissional, que é 99% das pessoas. 99%. Né? E é legal porque quando a gente fala de luta, né? Muita gente tem aquela imagem da alta performance, né, que você falou, é 1%, e olhe lá, né? A gente está chutando um número assim bem, deve ser 0,1, né? Exato. E aí fica com aquela impressão, mas aí eu quero abordar hoje com você aqui dois lados da luta, né? Claro que a gente vai acabar falando de outras coisas, mas um lado da luta que é a questão da educação, da disciplina, que é muito legal. E o outro lado que eu quero abordar é que hoje, nas academias, você tem diversas modalidades de lutas que atraem muitas pessoas, e na maioria das vezes, mulheres. Então, vamos começar nesse primeiro aspecto que eu falei, da disciplina, que você disse, comecei com 12 anos, nunca mais saí. Como que a luta ajuda? Como que funciona? Bom, eu falo que a luta é um maior presente que eu tive na minha vida, e eu vejo as crianças treinando lá na minha escola e falo, cara, que presente essas crianças têm a oportunidade de ter, porque ela vai passar, né, como a gente falou, alta performance versus prática. A grande maioria vai ficar na prática, mas ela vai ter os mesmos benefícios. E a gente usa a alta performance para trazer práticas da alta performance, lógico, adaptadas para o praticante. Então, é que nem eu falo, o carro de Fórmula 1, quem dirige carro de Fórmula 1, né? Da quantidade de pessoas que dirigem carro. Mas os avanços tecnológicos que você vê lá, eles chegam também para os carros comuns, e a gente usa. Né? Então, o câmbio borboleta, a marcha não sei o quê, o freio lá que tem hoje em dia, tal. O ABS, ele vem da Fórmula 1, é a mesma coisa. Então, eu tento trazer isso, né, lógico, adaptado para o grande público. E voltando a falar lá do presente, por quê? Eu acho que uma coisa muito legal da luta, e qualquer atividade física, ela te traz um certo nível de desconforto. Né? E isso é muito legal, porque você aprende a ficar confortável ali naquele desconforto. Né? Então, quando você está fazendo ali, às vezes está meio desconfortável, mas no fim, você se sente muito bem, né? Não só, né, durante também, mas quando termina e o processo, né, e tipo de muito tempo fazendo, você vê resultado, esse tipo de coisa. Mas acho que o legal da luta, né, do jiu-jitsu brasileiro, no caso que é o que eu faço, é que ele te bota em posições ali que a pessoa está em cima de você, não vai te machucar, mas está incômodo, né? Tá a pessoa toda em cima de você e você tem que parar, respirar, achar um espacinho e se acalmar. Isso você leva para a vida. Exatamente, né? Isso traduz para a sua vida, né? Você leva para a vida. Você conseguir ficar, é o que vários mestres falam, confortável no desconforto. Acho que isso você vai levar para qualquer coisa da vida. É o que cria, para usar a palavra da moda hoje em dia, a resiliência nas pessoas, né? Quando você contando isso, duas coisas vieram à minha cabeça. Primeiro, quando eu era garoto, em Belo Horizonte, eu comecei a lutar judô, devia ter 5, 6 anos. Eu também fiz judô com 5, 6 anos. Todo mundo, né? Era mais comum, né? Era muito comum, E era muito legal, porque você aprendia a cair, você aprendia rolamento, coisas que depois eu levei para a minha vida, né? No esporte, em outras coisas. E a disciplina, eu lembro hoje, até hoje, do mestre, né? Então, como a gente se comportava, e eu acho que isso é muito bacana. E depois você tocou num ponto que é o desconforto, acostumar com o desconforto. E eu lembro que no Medida Certa, eu tive várias pessoas ali, uma delas o Ronaldo, todo mundo conhece, e uma vez quiseram fazer um desafio com o Ronaldo,
A gente estava na China. Era meio que uma prova de triatlo e começou ali na esteira. E eu comecei a ver a frequência cardíaca do Ronaldo, 170, 175. Eu falei, esse cara vai infartar, cara. 170. E aí eu falei, Ronaldo, diminui. Ele falou, não vou perder, cara. E ele foi indo, ele suportou aquilo, porque ele sabia que quando fosse para a bicicleta, aí ele ia com aquelas pernas dele, ele ia resolver a história. Ia levar na inércia. Exato. Mas me chamou a atenção como ele conviveu com o desconforto, porque é muito desconfortável você trabalhar numa frequência cardíaca tão alta. Uma outra participante do Medina, que era absolutamente sedentária e tal, eu coloquei na bicicleta uma vez, fazendo parte desse treinamento, desse processo de sair do sedentarismo. E aí ela falou, Atala, vou infartar, pelo amor de Deus, para. E quando eu fui olhar a frequência cardíaca 140. dela, 130. Mas você vê, quem não está acostumado com a atividade física não suporta esse desconforto. E aí você já trouxe um link com a vida, né? Quer dizer, quantas vezes você está numa pressão, seja um executivo ou, enfim, e que você tem que respirar, você tem que, tentar trazer. Então, você enxerga muita transferência das coisas da luta pro dia a dia? Demais. Você falou esse negócio da pessoa ali, né? Até lembrei de uns treinos que a gente fazia com um preparador físico meu há muitos anos atrás, até em Las Vegas, que a gente estava falando, e ele punha o frequencímetro, e ele falou, quero fazer você chegar a 200. Eu falava, meu Deus, é 190, e você ia. Aí ele parava, deixava cair até 120, aí subia de novo. Era um... Cara, eu lembro que um dia eu comecei a fazer as contas, quantas lutas faltam para eu me aposentar, para eu não precisar mais fazer esse tipo de coisa, que a luta tá tranquilo, mas isso aqui tá horrível. Mas a gente lida com isso o tempo todo, isso você traz para a vida, é o que você falou, e não é, às vezes, nem numa situação tão clara. Vamos dizer que eu estou pré-diabético. Cara, eu preciso passar pelo desconforto de comer menos carboidrato simples, menos açúcar, menos pães, farinhas, de fazer atividade física, exatamente para não ter, controlar a minha glicemia. E se eu criei o hábito de lidar com o desconforto, é mais fácil isso do que quem não criou. É uma dor muito grande que você nunca teve. O açúcar é uma droga, né? A gente sabe disso. Então, cara, o negócio é outra coisa. Esse negócio do desconforto, perder e ganhar. Então, eu vejo isso com crianças que chegam lá, não precisa nem lutar campeonato, ela luta na academia e a luta é muito verdadeira, né? Às vezes você perde, às vezes você ganha. E tem criança e adulto também, só que o adulto ele disfarça melhor, né? Mas tem a vaidade, a criança é por outro motivo, mas o adulto às vezes tem a vaidade tão grande que se ele perder, ele não aceita aquilo, às vezes até para de treinar. E a criança às vezes briga, quer brigar com a outra, quer xingar. E com o tempo você vê essa transformação, a criança vai aceitando aquilo, cara, faz parte do processo, eu vou ganhar, vou perder e vou aprender. Né? Ganhando ou perdendo, eu vou sempre aprender. Então, acho que isso também para a vida é muito importante, né? Quando você tem a pessoa que tem um emprego, por exemplo, e um dia ela é mandada embora, ou ela toma um não para entrar numa faculdade, e, cara, ela saber que aquilo faz parte do processo, que não é perene, que ela vai trabalhar para dar a volta por cima. Não, eu achei mais difícil você cair numa depressão, sabe? Assim, de falar, cara, a vida, você vai entender que nada é para sempre na vida. Nem os momentos bons, nem os ruins. Isso é muito legal que você está falando, porque, eu, na minha faculdade, eu tive alguns bons amigos que mantenho até hoje, engraçado, da luta. Uhum. Um que era campeão brasileiro, pan-americano de karatê, o Maximiliano Pagano. Sim, é famoso. Gente finíssima. Esse cara, depois eu conto uma história dele. E, enfim, outros amigos da luta. Todo mundo que vem do esporte, principalmente da luta, fala isso que você falou. A gente aprende que vai ganhar, que vai perder, que tem que aceitar e que tem todo um processo, né? Eu brinco que todo mundo gosta de ganhar, todo mundo gosta da hora do jogo, mas esse processo, essa parte toda que leva lá, que nem você falou, eu ficava contando quantas vezes eu ainda tinha que lutar. Porque não era pela luta, a luta era legal. Você está lá, você entrar no ringue, isso é o bacana. Mas o processo, entender, isso o esporte traz, né?
o entendimento do processo. Do preço que você tem que pagar, né? Tudo tem preço. E é um preço, não estou falando numa forma vitimista, é um preço legal de pagar, que vale a pena porque ele te traz só benefício. Não é um preço que você paga para não ter benefício, né? É um preço que você paga e tem muito benefício, né? Não é uma multa, é uma viagem, né? Você gasta dinheiro para ter uma experiência legal. Isso que você falar de pagar o preço é muito interessante, porque eu falo assim, a pessoa chega para mim e fala assim, eu vou fazer tal dieta, o que você acha? Eu falo, você consegue pagar esse preço por muito tempo? Exatamente. Você tem que escolher aquilo que você consiga pagar aquele preço, que você consiga ser confortável e vire seu estilo de vida. O esporte, para mim, você começou fazendo essa analogia, né, com a vida, ele traz muito disso, né, da gente saber os nossos limites, a gente conhecer o limite, saber até onde a gente pode ir. Eu imagino que você tenha passado, até por ter sido de alta performance, e ainda muito próximo desse limite. Como que é chegar tão perto do limite num esporte de alto rendimento, onde é uma luta, né, cara? Você pode se machucar. Exato. Né? Acho que você acaba gostando daquilo, você aprende a gostar, sabe? Até meio masoquista, né? Você aprende a gostar do sofrimento ali que você passa. Para mim, eu gostava muito do treino. Tem muitos atletas que eles gostam do treino, gostam do processo e da luta, aí eles começam a ganhar, e aí entre as outras coisas, né? O glamour, o dinheiro, e aí a pessoa passa a gostar só desse fim e não gosta do processo mais. É quando geralmente a carreira começa a declinar. Então, você tem que... Eu ouvi uma vez o Fábio Gurgel, que foi meu professor, né? E que ele falou uma coisa que é verdade, você nunca vai deixar de ficar nervoso numa luta, e eu percebi isso na minha vida toda. Pelo contrário, às vezes até piora. Você aprende a lidar melhor com isso, mas você tem que aprender a gostar desse processo, entender que vai passar por ele e gostar dele. E gostar assim, aquele amor e ódio, né? Não é que você ama um processo ali do nervoso e tal, mas... E o que você falou da alimentação, cara, total, né? Tipo, que dieta você vai fazer não interessa, tem que ser a dieta que você sustente. Né? Tem uma amiga minha, a Raquel Matar, é nutricionista, até estava comigo o dia que a gente se encontrou. E eu estava conversando com ela que hoje em dia a nutrição é muito mais conseguir trabalhar a mudança de hábito nas pessoas do que você... Porque aquele nutricionista antigo de, você vai comer de manhã isso, na hora do almoço tantos ovos, tantos não sei o quê, tanta porção... Cara, isso é fácil, qualquer um passa. Agora, quem vai seguir, entendeu? Exato. Como seguir? Então, o comportamento, essa parte comportamento é muito mais difícil, até porque a alimentação, eu falo, é uma das coisas mais difíceis que tem. A gente, né, na luta a gente perde peso muito. Eu perdia 10 quilos para lutar. Eu imagino. Então, cara, eu vejo amigos meus que têm essa relação psicológica, afetiva com a comida muito forte, sabe? Que a mãe, sei lá, dava comida. Não, tem que estar mais gordinho, tem que estar não sei o que, normal, né? Normal. Cara, como a galera, inclusive eu também, sofre para perder peso quando precisa perder, porque já é extremo, mas por isso que você vê muitos ex-atletas que se mantêm bem durante anos e a hora que para de competir não consegue, porque realmente, eu acho que é o hábito mais difícil de mudar, cara, porque é o hábito que você faz o tempo todo, o dia todo. Todo dia, né? 3 vezes por dia no mínimo. Exatamente, é isso. E aí, essa parte da luta, ela envolve muito, muito uma parte emocional e uma parte mental. Nunca se falou tanto em saúde da mente como a gente fala hoje. Verdade. Eu podia aqui tentar fazer vários paralelos de saúde da mente. As pessoas são muito mais sedentárias, ficam usando tela e se comparando o tempo inteiro. Essas duas coisas já matam, acho que 90% dos problemas. Exato. E aí, como que essa disciplina, todo esse processo, não só de quem faz atividade física, mas no seu caso, não era um performance mesmo, você tinha que fazer por anos e anos, como isso te ajuda a lidar com a parte emocional, que nem você falou, às vezes vou ter um não aqui, um não ali, você é dono de uma academia, quer dizer, você lida ali com problemas. Como que essa parte emocional, mental, hoje, ela tem um alicerce mais forte por tudo isso que você fez no esporte?
Acho que você vai criando aquilo que eu falei, a resiliência, né? Você lida com o desconforto o tempo todo. Então, quando isso acontece em outra área da sua vida, você consegue lidar melhor com essa situação. Acho que você tem assim um edgezinho, um limite maior ali de tolerabilidade às situações estressantes, mantendo a calma. Acho que isso a luta te traz muito, o esporte em geral, esporte competitivo mais ainda. E eu acho que a luta te traz demais isso, né? Você aprender a lidar com essas situações difíceis. E saúde mental hoje em dia, eu acho que hoje o foco é esse, né? Total. Porque sei lá, de 10 anos para cá, não sei de quanto tempo, com o advento dos smartphones, né, que você vive dentro do mundo, e é viciante mesmo. Cara, eu fico muito em cima dos meus filhos por causa disso. Você imagina, cara, se pra gente é difícil, imagina para uma criança, é feito para você ficar adicto àquilo, ficar viciado naquilo, junto com o sedentarismo, junto com facilidades que hoje a vida te oferece muito mais, né? Pequenas coisas, sabe? Antigamente, um bom carro, vamos dizer, nos anos 80, você tinha que virar o vidro assim para subir. Hoje, qualquer carro, você tem um botão ali para subir. Né? Você tem ar-condicionado em todo. Você passa por pouca situação de desconforto. Lógico, a gente foi muito eficiente em tirar esses desconfortos. Em tirar os desconfortos da vida, né? Eu acho que essa geração é a geração que tem menos desconforto em relação às gerações anteriores. Sim. Isso é impressionante. E você abordou um ponto muito interessante. Nossa geração brincava na rua, né? Não nasceu com o celular na mão. Sim. Então, se para a gente é difícil, às vezes, controlar o uso dessa tela, imagina para uma geração que já nasceu conectada. É muito difícil. Que raramente tem oportunidade de brincar numa rua por uma questão de segurança e tal. Fica muito difícil, né? E você percebe uma busca hoje das crianças para essas atividades, como luta, enfim, nas academias, substituindo a rua? Muito, 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 muito. Duas coisas que eu vejo, dois fenômenos. O jiu-jitsu era muito... O judô, né? Vamos falar do judô nos anos 80, que hoje o jiu-jitsu também tem muito esse papel de ser a luta de criança também. Menino no judô, antigamente, menina no balé. Hoje, minhas turmas lá na escola são 50-50. Impressionante a quantidade de menina que tem. Isso é muito bom, né? Porque tirou esse negócio, esse estigma de ser só para homem. E eu vejo que os pais estão muito preocupados. Tanto que um marketing que a gente faz lá é tire seu filho da tela. Né? Porque é muito difícil. Eu ainda moro em casa, mas você mora num apartamento tal. Cara, você tem que deliberadamente ficar em cima do seu filho. E a maioria dos pais está trabalhando, fazendo um monte de coisa. É difícil. Então, aí você põe restrição no celular, aí você faz não sei o quê. Aí, cara, tem hora que você vai deixar, até porque faz parte dessa geração, mas eu acho, para mim, o maior desafio como pai é esse. É o maior desafio. Né? O maior desafio, porque eu sei que eles estão criando conexões neurais que a gente não pode fechar o olho e achar que não faz diferença nenhuma a tela, entendeu? Ela faz diferença. Então, você tem que ter algum tipozinho de controle ali, eu acho. E um outro aspecto muito relacionado à luta é de autodefesa, de segurança. Existe, na minha época, muita gente procurava a luta justamente por isso. Continua? Você falou, eu falo o tripé lá da academia que a gente fala, né? Do presente que o jiu-jitsu te dá. Então, é a resiliência, que é a parte de lidar com o desconforto. A outra que a gente falou foi da vaidade. Né? De você ter que lidar com vou perder, vou ganhar, vou tomar um amasso às vezes, não vou. Controlado, sem perigo, mas assim... Eu sei que eu perdi, é ruim, né? É ruim. Então, e a terceira tripé é a confiança. Você falou exatamente. Eu comecei a treinar quando era moleque porque eu queria aprender a me defender. A gente andava na rua, é o que você falou. Pô, vinha um moleque te bater, eu falo, eu preciso aprender a me defender. Exatamente. Né? Levar meu tênis. Porra, exatamente. Passei por isso. O boné, exatamente. Né? Todo mundo, né, da nossa geração. Então, cara... Você queria aprender a se defender, porque hoje em dia é muito menos, a pessoa vai muito mais para aprender, muito pela atividade física, para a saúde,
Isso eu acho que é o principal. Vou para atividade física para saúde porque eu quero aprender uma luta, eu acho legal, bacana, é tipo cool, assim, né? Porque hoje em dia tem. Né? Antigamente não tinha isso. Luta era negócio de violência e tal. Hoje é cool. Então, e é divertido. Então a pessoa começa a treinar, ela se vicia e continua. Agora, o negócio da confiança é um dos tripés, porque quando você é uma pessoa confiante. Se você sabe, eu repeti isso em várias entrevistas, que tinha um amigo meu que treinava cachorro ali na Granja Viana, e ele era treinador de cachorro e treinava cachorro de guarda também, e ele falava, o cachorro de guarda, ele não é um cachorro agressivo, ele morde na hora certa. E ele falou, a maioria dos cachorros que as pessoas falam que são bravos são mordedores de medo. É aquele que tem um cachorro grande e fala, esse cachorro morde todo mundo, ele não deixa ninguém entrar. Ele falou, não é. Primeiro que ele não sabe morder direito, ele morde e solta. Segundo que ele ataca porque ele tem medo. E aí ele falou que ele fazia uma aposta com o pessoal que falava que tinha um cachorro grande que não era treinado, que ele ia entrar na casa da pessoa. A pessoa falava, mas como? E aí ele fazia lá um jeito, botava um esquema e tal, e ele assustava. O cara falava, não é possível, esse cachorro ataca todo mundo. Ele falou, mas eu sei como me impor no cachorro. E o cachorro de guarda, ele falou, por quê? Porque ele é confiante. Ele sabe do poder dele. Você vê até um cachorro. Então ele vai na hora certa, ele não vai se assustar com você, você pode fazer qualquer coisa, ele vai, se tiver que te morder. E eu acho que a luta dá isso, né? Ela dá confiança. Te dá esse controle também. O controle. Primeiro, te acalma e a maioria das pessoas ataca por insegurança, concorda? Sim. O que é um bully na escola? O bully é um inseguro que quer, né, se crescer em cima da pessoa mais fraca. Então, a gente trabalha muito isso também com as crianças, né? Do negócio do bullying, como lidar, a escalada da violência, como que é que você fala com a pessoa, olha no olho, como que você tenta resolver de toda maneira. E o legal do jiu-jitsu, como que se tiver uma situação de atrito, você controla a pessoa sem precisar bater nela, né? Imobilizando, segurando. Mas a confiança, sem sair muito da sua pergunta, ela vai te dar confiança para tudo na vida. Até para sentar e fazer uma reunião. Sim. Né? Porque inconscientemente lá você sabe que se por algum motivo que na nossa mente primitiva lá, a pessoa que está com você negociando alguma coisa, levantar e quiser te bater, você vai conseguir se defender. Claro. Né? Então te dá um tipo de confiança meio inconsciente ali. E você tocou num ponto que eu acabei relacionando com uma entrevista do Djokovic, tenista número 1 do mundo e tal, quando você fala do desconforto. A gente vai passar desconforto na atividade física, a gente vai passar desconforto numa reunião, e você ter essa capacidade de entender o que está acontecendo, passar por aquele momento e fazer com que esse momento acabe o mais rápido possível, isso daí a atividade física e o esporte te traz. Então eu lembro, por que eu falei do Djokovic? Ele acabou de dar uma entrevista e perguntaram para ele, você não sente a pressão, você não fica nervoso? Ele falou, eu fico nervoso, claro. Eu fico com medo, todo jogo. Claro. O problema eu tento ficar o menor tempo possível nessa situação e eu já tenho as minhas armadilhas na cabeça de como eu faço para sair disso daí. Porque se eu entrar nisso, eu sou igual a todo mundo. Exato. Né? Ele tem já... Eu entendo claramente o que ele quer dizer. Ele tem a rotina já estabelecida para não focar no medo. É isso. Deve ser. Vocês que são de alto rendimento, imagino que devam passar por isso. Eu vou te falar, para mim, quando eu comecei a lutar, eu ficava nervoso o tempo todo. Mas eu consegui sempre na luta reverter isso em uma coisa boa, né? Na hora que começava. Tem gente que trava. E aí vai aprendendo a se soltar. Tem gente que, né? Freeze, eles falam, trava. Com o tempo, o nervoso foi piorando, na verdade. As pessoas acham que vai melhorar. Por quê? Porque mais pressão, mais coisa em jogo e tal. Mas uma coisa bem interessante que o Djokovic falou, quando eu estava na luta, até a perda de peso e reganhar o peso, vamos dizer assim, você ganhar o peso de novo, que até sexta-noite, eu estava num processo que eu sabia muito bem a rotina, o que ia acontecer, então aquilo tirava um pouco o nervoso. A gente chegava na luta segunda, terça-feira, às vezes um pouco antes, anterior ao sábado da luta, e aí eu sei, esse dia eu preciso acordar com tanto, eu preciso comer isso, preciso treinar assim, na segunda é isso, na terça é isso, na quarta é isso, na quinta é isso, na sexta eu vou bater o peso de manhã e vou trabalhar a recuperação de peso o dia inteiro, aí vou fazer um treino bem levinho só para suar um pouquinho, para tirar a retenção, porque você volta 7, 8 quilos, entendeu? E aí no sábado de manhã eu vou acordar, vou fazer essa mesma suadinha e vou para o quarto. E aí eu vou para o ginásio, sei lá, 3, 4 da tarde para lutar 10 da noite. E aí esse era o pior momento, porque ali você não tem o que fazer.
entendeu? E aí a mente vazia, né? Começa. E eu comecei a criar rotina. Pô, vou arrumar minha mala, porque geralmente era fora do Brasil. Vou deixar tudo arrumadinho, porque no domingo de manhã a gente já viaja de volta, depois da luta. Então, aí eu deixava tudo perfeito. Ah, não tá bom, desdobrava, fazia de novo. Deixava tudo... Cara, só que isso você leva, sei lá, 1 hora no máximo. E as outras 3? E as outras várias. Aí, agora é engraçado, a hora que eu entrava na van para ir pro ginásio, tava ainda naquele nervoso, vinha do quarto do hotel. A hora que entrava no ginásio, já começava a sumir, porque tem a rotina. Eu sei, bom, vou chegar aqui, o cara vai me pegar pro antidoping ou vai pegar depois, ele vai me levar pro vestiário, de lá o pessoal vai vir falar, daqui a pouco vem o juiz, daqui a pouco vem o cara enfaixar sua mão, aí você vem isso, você vai ali, tem o green room para você pegar um negócio tal, volto. Então, eu acho que quando você tem uma rotina estabelecida, você tira um pouco essa pressão. Agora, se você não está fazendo nada, é complicado. Agora, e a questão da estratégia? Obviamente, quando você vai para uma luta, você estudou muito o seu oponente, você tem uma estratégia, você sabe o seu ponto fraco, provavelmente você sabe que ele sabe o seu ponto fraco, então o seu trabalho ali é como que eu consigo minimizar meu ponto fraco e chegar no ponto fraco dele. Você tem toda uma estratégia. Isso é muito do esporte, né? Consegue levar isso para a vida? Quando, por exemplo... acho que consegue. Uma reunião, né? Cara, não quero que ele toque nesse assunto, porque aqui eu não... É xadrez, né? Xadrez. Dizem que o jiu-jitsu é o xadrez do corpo, né? Então já começa no jiu-jitsu, é tudo estratégia. Eu não vou fazer isso, porque aqui se eu botar a mão aqui, ele vai ali. Ou vou botar a mão aqui para ele achar que eu vou ali, porque eu quero. Exato. E isso, no alto nível, é isso. Ele faz aquilo... Aí eu vou treinar movimentos que contra-atacam aquilo ou pegam ele nessa armadilha. E acho que, cara, é totalmente a metáfora do que você vive no seu dia a dia, né? Isso é muito legal, né? A gente, batendo esse papo aqui praticamente meia hora, a gente conseguiu falar de muito benefício. A gente nem falou muito dos benefícios da atividade física para o corpo, porque isso já é inerente. É verdade. Mas a gente começou a falar de confiança, de rotina, muita coisa em relação à saúde mental e coisas que a gente consegue trazer para o dia a dia, né? Então, a luta é uma atividade super recomendada, tanto para jovem, e aí eu quero saber, e para aquele cara que tem 50, 60, 70 anos, é tarde? Não é tarde. A gente tem alunos na academia de mais de 60 anos. E a gente tem, por exemplo, o Dr. Fernando, que é um médico que está lá, ele começou a treinar com, sei lá, 56, 57. E está lá todo dia treinando. Só que é óbvio, você tem que escolher uma escola, uma academia que ela respeite isso. Que ela tenha os tipos de treino. Então, por exemplo, não que você não possa treinar forte, mas você vai treinar forte depois que você estiver adaptado, se você quiser. Né? A mesma coisa... Eu nunca fiz triatlon, faz tempo que eu não corro, eu sempre corria, mas faz tempo que eu não corro. Se eu voltar a correr hoje, até no ano novo não tinha o que fazer, eu fui correr. Fazia acho que 1 ano e meio que eu não corria, 2 anos. Cara, eu fui num ritmo bem tranquilo, não adianta acelerar, porque eu consigo, agora você falou o Ronaldo. Eu consigo, mas cara, aí de repente eu vou... e vou forçar um pouco mais meu joelho do que deveria, entendeu? Eu vou fazer... Então, é a mesma coisa. Você nunca treinou jiu-jitsu. Você vai chegar lá na escola, a gente tem aula de fundamento, não tem nem a parte de luta, é só a parte técnica e vai te preparando para aquilo. Depois tem um intermediário, se você quiser, que tem um pouquinho de luta, mas é controlado. E aí os professores têm que ter o feeling também, de tipo, olhar você... A sua vida não é isso, que nem o Fernando é médico, né? Então ele tá morrendo ali, eu não preciso forçar ele como um atleta. Eu falo, esse você treina, descansa esse aqui 3, 4 minutinhos, depois você volta, faz não sei o quê. Às vezes mesmo que a pessoa queira ir. E com o tempo ela vai se sentindo confortável e ela vai entendendo isso. Mas com certeza, se você tiver uma boa escola, no caso, o que eu faço jiu-jitsu ou outras coisas, você consegue treinar a luta como qualquer outro esporte numa idade mais avançada. Legal. Demian, prazerzaço. A gente sempre acaba se encontrando em alguns lugares, a gente nunca teve a oportunidade de conversar, explorar esse assunto. O mais bacana é que a gente preparou zero, né? É verdade. Esse papo. Chegou e começou. E foi fluindo e mostrando tantos benefícios, né? Super obrigado mesmo. Espero que a gente volte outras vezes para
para passar esses conceitos para todo mundo. A hora que você quiser, Márcio. Foi um prazer muito legal, né? Falar com alguém que nem você, que é da área. É muito fácil, flui, porque você entende também, faz a pergunta que eu já estava pensando em responder. Então, foi muito legal. À tua disposição quando precisar. Valeu. Obrigado. Gente, o Bem-Estar em Movimento está ficando por aqui hoje. Eu tenho certeza que você curtiu esse papo e que você já quer compartilhar com alguém. Esse programa está disponível em todas as plataformas de áudio, inclusive no aplicativo da CBN. Esse programa teve a produção da Joana Cafuri, os trabalhos técnicos do Fernando Mazuco. Semana que vem a gente está de volta.